Olá, sou o apóstolo Ramon González da Igreja Centro Cristão de Adoração. Estou aqui para fazer um convite especial para você, para que possa assistir o nosso vídeo, palavra que será ministrada no teu coração, que irá mudar a tua vida. E eu faço um convite especial para que você e a tua família esteja conosco todos os domingos às 10h30 da manhã, para receber a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir os nossos ouvidos espirituais nesta manhã para o que Deus tem para nós. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro das Revelações, o último livro da vida, Apocalipse, da Bíblia, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: sube para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Vou repetir a parte B do versículo. Dice: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Amém? Só até aí. Hoje estaremos falando de 4 montes, 4 níveis espirituais que nós precisamos subir nas nossas vidas, para que possamos chegar em um dia das nossas vidas espirituais, para que tenhamos autoridade. E a autoridade é o mais importante nas nossas vidas espirituais. Amém? O nosso Pai amado, Ele criou tudo o que você vê e até o que você não vê para nós. Criou para o homem se deleitar nele. Eu penso, quando você vê uma cachoeira gostosa, fria, e tem uma macumba aí embaixo, você, como filho de Deus, você fuge e deixa aquilo que o teu pai criou para você, para usufruir outras pessoas. Tudo o que você vê foi feito para você usufruir. As alturas, a llanura, o precipício, tudo foi feito para você. Toda a beleza deste mundo foi feito para você usufruir como filho de Deus. Quando você viaja para Santo e você está descendo, aí você olha para baixo, você vê lá embaixo Santo, você vê a praia, você vê coisa bonita lá embaixo. Quando você chega lá embaixo e você olha para cima, você olha os carrinhos que estão descendo. Há uma diferença entre o lugar onde você está. A tua visão é diferente. Quando você está lá no Rio de Janeiro, quem já foi lá no Cristo Redentor, você olha à tua esquerda, está Maracanã. E quem já esteve no estádio Maracanã e olha para cima, vê o Cristo Redentor lá em cima. Para quem já foi lá no bonde, lá no Pão de Açúcar, você vê Rio de Janeiro, de lá de cima tem uma visão. E de lá de baixo você olha o Pão de Açúcar lá em cima e a tua visão é diferente. Então, dependendo de onde você está, a visão é diferente. No ano 2002, eu viajei com minha esposa
numa data de casamento para Natal. O nosso recorrido foi São Paulo, Rio, Fortaleza, Fortaleza, Natal. E o comandante e o copiloto era amigo meu, e o avião tinha 3 lugares na cabina: o comandante, o copiloto e o ajudante. Só que o ajudante não estava viajando. Aí o meu amigo falou assim: você quer ir conosco? E eu falei: eu vou, daqui a pouco. A gente decolou aqui de São Paulo, daqui a 15, 20 minutos eu fui, entrei na cabina. E quando a gente estava descendo no Rio de Janeiro, a vista era tremenda, uma vista tremenda. Aí a gente desceu e tal, aí a gente, quando o avião decola, aí o avião sobe, irmão, e você fica cego, você não vê nada. Olha, a diferença da visão é extraordinária. Quando você está descendo lá de cima, a visão é tremenda. Quando você sobe, você não vê nada. O piloto que faz só mexe no que tem que mexer, e o avião vai subindo até chegar na sua rota. O que eu quero falar nesta manhã? Que nós precisamos ter uma visão. E quando nós ouvimos e falamos de visão de águia, o que nós entendemos com visão de águia? A visão de águia é aquela que está lá em cima, olhando para baixo, não de baixo para cima. Quando nós estamos embaixo para cima, não somos águia nem nada, somos galinha. Então nós somos águia e nós temos que ter uma visão de cima para baixo. Então nesta manhã eu vou falar de 4 montes, de 4 níveis, de 4 alturas que nós temos que chegar lá. Amém? O primeiro monte é o monte do Calvário. Este monte, irmão, quando Deus criou tudo para nós, e quando o homem pecou, ele veio e caminhou em uma llanura, em um lugar plano, por anos e anos. Mas um dia, o homem foi confrontado com um monte que é o monte do Calvário. Quando Jesus disse ao homem: eu estou aqui, esperando por você. E quando um dia você escutou alguém falar que a gente podia aceitar a Jesus e mudar as nossas vidas, e você decidiu aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, você subiu neste monte e você encontrou uma alegria. O peso do pecado saiu de você. E você ficou nesse monte com uma alegria, com uma paz, até prosperidade, saúde, todas estas coisas vêm na tua vida. E você ficou nesse monte por tempo, por anos e anos. Mas o nosso destino não é este monte. Este monte do Calvário de Jesus é o começo das nossas vidas. Porém, nós, como cristãos, como filhos de Deus, chegamos a este monte e queremos ficar ali. Por quê? Porque nós temos uma vida de conforto. E estamos neste conforto e não queremos sair. ¿Quanto tempo, irmão, irmã querida, estamos neste monte? Quanto tempo você e eu ficamos nesta mordomia de ser filho de Deus? E até muitas vezes nas nossas vidas somos orgulhosos e falamos assim: eu sou filho de Deus. Deus me cura, Deus me salvou através de Jesus, Deus me cura, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Mas escuta aqui, há um tempo em que você e eu somos confrontados pelo segundo monte. E este segundo monte já não é como o primeiro. O primeiro é de graça. E o único monte de graça é o primeiro. De ali em diante não há mais nada de graça. Jesus morreu por você e deu a tua vida eterna, a salvação. Mas, irmão,
haverá um dia em que você vai ser confrontado com este segundo monte. O segundo monte está em Éxodo 24, versículos 3 e 4. Vou ler para não gastarmos muito tempo. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam rapidamente: faremos tudo o que o Senhor ordenou. De manhã seguinte, Moisés, levantándose, construyó un altar ao pé do monte e erguiu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Este é o segundo monte. Monte, que monte? O monte da lei. Quando uma criança nasce, os primeiros anos, fica com a mãe, fica com o pai, tem toda a mordomia na casa. Mas chega um tempo em que esta criança tem que ir na escola para ser educado. Este tempo tem que chegar nas nossas vidas como cristãos. Nós temos que chegar a ter compromisso com o Senhor. Quando a criança vai na escola, muda a sua vida completamente. Sai daquela mordomia, levantar, brincar, comer e tudo que nós sabemos. Quando a criança vai para a escola, começa a responsabilidade. Tem dever de casa. A criança, quando chega, tem que tirar o seu uniforme, tem que guardar o seu uniforme e assim por diante. Um dia, nós como cristãos, temos que chegar a este tempo. E o cristão é difícil. Para você subir neste monte, você terá que deixar muitas coisas. Você tem amigo no barzinho, você tem que deixar. Você tem amigo do passado que puxa para você para baixo, você tem que deixar. Muitos conselhos errados que deram para você, você tem que esquecer. Há este monte, e este monte não é de graça, mas nós temos que subir. Porque este monte precisa de um oxígeno quase total no nosso pulmão espiritual para subir. E o nosso pulmão espiritual tem que estar limpo. Então, há muita coisa que você deve deixar e esquecer. Tanto você queria ir assistir um jogo de futebol, eu não sou contra. Aliás, eu gosto de futebol e eu joguei futebol 16 anos. Mas há um dia em que há um jogo muito importante, mas há na reunião na igreja, você tem que escolher. Mas, irmão, quando você consegue subir neste monte da lei, você percebe coisa diferente do primeiro monte. Porque no primeiro monte, você tem tudo de graça e tudo é dado para você. E neste segundo monte, você sobe e você vai entender uma coisa. Você começa a ter responsabilidade e autoridade. Então, isso aí começa a mudar a minha vida e o meu entendimento como filho de Deus e como homem espiritual. O reino espiritual começa a abrir-se na minha frente. Quando eu consigo subir neste monte, eu tenho que me identificar, eu não posso mais participar com piadinhas, falar de pessoas, julgar pessoas, todas estas coisas têm que desaparecer da minha vida se eu quero subir neste monte. Se eu penso ter autoridade espiritual para repreender uma doença, ou para repreender uma tristeza, para repreender isso, para repreender aquilo, para repreender um demônio pequenininho na tua frente, você precisa subir neste monte. E para subir neste monte, tem um preço, a lei, para subir neste monte. E nós temos quase que obrigação, como filho de Deus, subir neste segundo monte. Para você subir neste monte, precisa ter santidade, irmão. Sem santidade, ninguém verá a Deus.
Entonces este monte é um monte de decisão. Posso ter meu pé esquerdo a um lado e meu pé direito a outro lado? Não. Acabou. Tenho que ter meus dois pés em um lugar. Tenho que me identificar. Eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu tenho que viver como tal. Falar como tal, ouvir como tal, caminhar como tal. Eu tenho que me identificar como filho de Deus, como cristão que anda como Cristo andou, que fala como Cristo falou, que faz coisa como Cristo fez. Você vai falar para mim, mas isso é muito difícil? Nada. Nada. Não é difícil. Por quê? Porque tudo que Jesus fez, Ele fez pelo poder do Espírito Santo de Deus que habitava nele, como habita nas nossas vidas. Amém. Só que Jesus, Ele se identificou. Ele se identificou como filho de Deus. Obediente até a morte. Até onde nós somos obedientes a Deus? Qual é a minha escolha para eu ser um homem espiritual com autoridade, ser um homem espiritual feliz, com paz, com alegria e prosperidade na minha vida? A lei, e eu tenho que cumprir a lei. Então, o primeiro monte é de graça. O refrigério do primeiro monte é de graça. Mas o refrigério do segundo monte já tem o seu preço. Você quer ter autoridade? Você quer abrir a tua boca e acontecer alguma coisa? Então você tem que se identificar. E você tem que viver como filho de Deus. E qual é a lei que nós temos que cumprir? Você fala para mim, não há lei no tempo da graça. Aí você está enganado. A graça nos compromete muito mais que a lei. A graça nos compromete muito mais que a lei. Se você diz que você vive na graça, então viva como tem que ser vivido na graça. Porque se você cai da graça e cai na lei, você está morto. Porque você não tem condição de cumprir a lei que Jesus cumpriu. Então, você fala, estou na graça e vou viver na graça. Muito cuidado com esse papo. Muito cuidado. Então, o segundo monte é o monte da lei. A lei nos exige identificar-nos como filho de Deus. Você se identifica como filho de Deus. Quando você chega em algum lugar, a pessoa olha por você e diz, opa, isso aqui, essa pessoa é diferente. Quando você chega no teu trabalho, alguém faz piada de você ou respeitam a você. Quando você chega em qualquer lugar, qual é o olhar das pessoas por você? Você é identificado como cristão ou como qualquer outra pessoa? Então, o segundo monte, para que eu e você possamos subir, temos que deixar para trás muitas coisas. Até pai e mãe, se for preciso. Até filho, se for preciso. Porque a palavra do Senhor nos mostra. Amém? Irmão, como filho de Deus, temos autoridade no reino espiritual, mas existe deveres, obrigações e direito. Se eu cumpro meus deveres e obrigações, eu tenho os meus direitos. E eu usufruo do meu direito. Amém? O segundo monte, precisamos subir, precisamos pagar o preço e subir o monte. É tempo de consagração. É tempo de consagração. Eu preciso consagrar a minha vida. Consagrar a minha vida, eu tenho que começar por meu sentido.
Meu espírito tem que ganhar força e superar os meus sentidos, superar a minha vista, o que eu olho, o que eu ando olhando, superar o meu ouvido, o que eu ouço, superar a minha língua, o que eu falo. Quanto crente tem língua mais comprida que uma gravata, irmão? Você acha que nós temos autoridade espiritual se nós vivimos assim? Não, irmão. Não temos. Não temos. Vamos falar e ninguém vai ouvir-nos. Nem o demônio mais pequeno ouve você. Quando a tua língua é cumprido. Este é o monte em que nós temos que subir. Amém, irmão? O terceiro monte é um monte já diferente. Porque o terceiro monte exige de mim coisa que eu não conheço. E se eu não conheço, então é mais difícil para mim. Mas quando eu chego no tempo que eu sou chamado, eu fico neste monte por muito tempo. Porque este monte, depois de todo o sacrifício de cumprir a lei, eu subo neste monte e eu recebo um refrigério, uma alegria, uma paz que eu não conhecia, e eu fico nesse lugar por montes de anos. E eu estou conformado e fico como achando que acabou o degrau espiritual que eu tenho que subir. Não é assim, não, irmão. Temos lugares mais altos, onde a minha visão vai mudar, onde eu vou ver por onde vem o inimigo contra mim, para que eu possa me adiantar do meu inimigo. Amém? Um general de guerra, a estratégia de um general de guerra é o quê? Saber por onde o inimigo vai vir. O inimigo não pode chegar de surpresa a nossas casas. Amém, meu irmão? Hoje a palavra não é muito gostosa, mas eu vou voltar daqui a um mês, então. Daqui a um mês já você vai me amar de novo. Você tem que me amar depois dessa palavra, porque essa palavra é para nós e para mim também. E o terceiro monte? O segundo monte já é difícil, não é fácil de subir, mas temos que subir. O terceiro monte está em Gênesis 22, 1 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: passando algum tempo, Deus prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifica-lo aí, com holocausto num dos montes que eu te mostrarei. Olha, o versículo 3 diz assim: de manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto. Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Quarto, ao terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse ele a seu servo: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Amém? Ao terceiro dia, Abraão olhou o monte. Este monte é o monte do morto. Este acontecimento, eu já falei uma vez, não é para que Isaque seja morto, é para que Abraão morra. E quando Abraão começou o seu caminhar,
um dia, 2 dias, 3 dias, ele foi tratado até o último da sua vida. Para que você e eu possamos subir ao este terceiro monte, irmão, temos que morrer para o mundo. O mundo me oferece muita beleza, me mostra muito brilho, me mostra muito ouro que não são ouro. Mas o mundo tem muito para mostrar. Agora você diz, não é para usufruir, é para usufruir. Mas não é para que o mundo me envolva. Eu tenho que morrer para o mundo, mas eu tenho que usufruir do mundo o que Deus fez para mim. Você está me entendendo? Irmão, não é porque eu sou um líder espiritual, eu tenho que ficar em casa e não sair de casa. Não, irmão, não é isso. O mundo, Deus fez para nós, então nós temos que usufruir o que está no mundo. Porém, eu tenho que morrer para o mundo. Não sei se é difícil entender o que eu quero passar nesta manhã, mas precisamos morrer para subir no terceiro monte. Porque no terceiro monte, quando nós subimos no terceiro monte, este terceiro monte é um monte da consagração. Minha vida tem que estar consagrada para o Senhor. E esta consagração é tudo ou nada. A aliança de sangue que Jesus fez entre Deus e o homem é o quê? Tudo que é de Deus é meu. E tudo que é meu é de Deus. Então, você quer que Deus dê tudo para você o que você quer. Então, dá para Ele tudo o que é teu. Essa é a aliança. Este monte é o monte da consagração. Eu tenho que me consagrar para o Senhor. E o Senhor, irmão, Ele não pide 10%, Ele não pide 50%, Ele não pide 99%, Ele pide 100%. Ele não compactua a sua glória com ninguém. Então, se você quer ser alguém no reino espiritual, você quer ter uma autoridade no reino espiritual, você tem que morrer. E quando você morre, e você sobe a este monte, lá, em cima deste monte, você vai ter outra visão do reino espiritual. Aí você vai entender quem é você como filho de Deus. A pergunta que mais se faz e é mais difícil de ser respondido é o seguinte: quem eu sou? Quem eu sou? Você sabe quem é você em Cristo Jesus? Você vai falar: eu sou filho de Deus. Eu sou crente. Eu vou na igreja. Eu faço tudo o que tenho que fazer. E até aí? Não, não é até aí. Eu tenho que ter autoridade sobre a minha vida. Quando você vai em um restaurante, você gosta de tomar Coca-Cola e você sabe que Coca-Cola faz mal, você não toma Coca-Cola. Mas você quer tomar, mas você não deve tomar. Você faz o quê? Toma ou não toma? Quando tem uma comida que faz mal para o teu corpo e você gosta de comer, você sabe que faz mal para você, mas você gosta. Você come ou não come? Você tem que fazer ginástica, que é bom para o teu corpo. Você sabe. Você faz ou não faz? Então, nós temos que ter domínio sobre nós mesmos
primeiro para que eu possa ter domínio fora. Então, para eu subir neste terceiro monte, eu tenho que morrer. Este terceiro monte é lugar dos mortos. Se alguém vem e pisa teu calo, você fica sem reação, porque você está morto. Mas quando você abre a tua boca, o reino espiritual, ele se movimenta em obediência ao que você diz. Alguém acredita? Ninguém acredita. Quantas vezes ouvimos o testemunho que quando eu morri, eu ressuscitei? Por quê? Porque alguém falou uma palavra. Agora, quando eu estou na llanura, eu posso falar o que quiser, o que for, que nada acontece. Na planície, desculpe. Mas quando eu estou num monte elevado, eu posso falar que a minha voz, ele se ouve. E a minha voz é obedecido. Amém, irmão? Quando eu saio da minha casa para ir a trabalhar, eu tenho que sair com consciência quem eu sou. Eu estou vivo ou eu estou morto? Irmão, eu tenho a obrigação de ensinar a você para que você tenha sucesso. Nós, quando falamos de sucesso, não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de um autocontrole na minha vida e um controle ao redor da minha vida. Quem está perto de mim tem que sentir uma autoridade, uma paz, uma alegria. Eu tenho que transmitir o quê? Alegria, paz. O que eu tenho que transmitir é alegria, paz. Quando a minha alma tem paz e quando no meu lar reina paz, de lá do céu o Senhor olha e ordena as suas bênçãos. Você tem que entender isso. Não queira você brigar com a tua mulher, com teu marido, com teu filho, ver uma guerra e você ficar de joelho e clamar a Deus uma bênção. Você pode ficar de joelho horas, dias e dias, que Deus não manda a bênção nesse tipo de lar. Amém, querido? Eu preciso ensinar a você e você precisa aprender. Então, irmão, quando há paz no teu lar, quando há alegria no teu lar, você não precisa ficar orando, irmão. Não precisa ficar fazendo jejum, não precisa ir no monte, não precisa, porque Deus olha para o teu lar e diz: esse lar eu vou abençoar. Amém? Quando nós estamos mortos, as coisas mudam. As coisas mudam. E nós precisamos subir neste terceiro monte, que é o monte dos mortos. Eu tenho que estar morto para que eu possa estar vivo espiritualmente falando. E quando eu falo alguma coisa, acontece. Amém? O quarto monte está em Marcos 9, 1, 7. Olha até onde que nós temos que chegar. A palavra do Senhor diz assim. E ele disse, quem disse? Jesus. Jesus disse: garanto que alguém dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte até que verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e o levou ao alto monte, onde ficaram a só. E ali ele foi transfigurado diante dele. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-lo.
E apareceram diante dele Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E ele não sabia o que dizia, estava apavorado. E a seguir apareceu uma nuvem e o envolveu. E dele saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouça-os. Este é o monte da transfiguração. Quando eu chego neste monte, morto, eu tenho que entender uma coisa muito importante para a minha vida espiritual. Quando eu chego a este monte, eu já passei por muitas escolas. Quando digo eu, você também. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele ficou em Coríntio por muitos e muitos tempos. Ele abriu igreja, um monte de igreja, porque ele estava se preparando para subir neste monte. Porque ele tinha que batalhar com o espírito superior ao espírito de ele naquela circunstância. Então, Paulo ficou lá. Ele foi tratado pelo Espírito Santo até o último. E quando ele foi tratado até o último, e quando ele estava em condições, ele disse assim: agora eu vou para Éfeso. Porque lá estava um espírito que ele até pouco tempo não podia confrontar a esse espírito. Mas quando você sobe e você senta com Jesus lá, que lá é o nosso lugar, igreja. Nós temos que subir lá e sentar com Jesus lá no trono, para que nós possamos de lá do trono dirigir aqui a terra. E você acha que é fácil a gente subir lá? Você acha que nós, como filhos de Deus, é fácil subir lá? Não. Paulo ficou anos e anos em Coríntio para ser preparado para ir lá perante a rainha do céu e falar assim: eu cheguei e aqui não há lugar para nós dois, você, eu, e você desaparece daqui. E Diana caiu e até o templo caiu. Mas Paulo, há um tempo atrás, não podia fazer isso, porque ele ainda não estava sendo tratado para subir neste monte. Porque há coisa que nós temos que fazer neste mundo quando nós estamos sentados com Jesus lá no céu. Você tem que morrer para subir lá. Vou falar para você, não é uma morte carnal, é uma morte espiritual do passado, do nosso velho homem. O nosso caráter tem que ser renovado. Temos que ter caráter de filho de Deus para que eu possa subir lá e sentar com Cristo lá no céu e começar a governar. Paulo, que foi Paulo, ele não podia brigar com aquele espírito. Ele foi tratado, irmão. Foi tratado, foi moído. Quantas coisas aconteceu com Paulo em Coríntio. E ele, quando estava pronto, quando o Espírito Santo de Deus disse para ele: agora pode ir, ele foi para Efésio. Olha, irmão, a autoridade de Paulo. Ele foi perante o templo de Diana e disse para Diana: eu cheguei, eu estou aqui, e aqui não há lugar para você e para mim junto. É você ou sou eu? E sou eu, e agora você vai embora. É assim que nós temos que ser. Temos que repreender qualquer tipo de doença, de problema nas nossas vidas. Eu vou falar para você. Um dos mais difíceis para você repreender é a tua tristeza, a tua mágoa. É muito difícil. Você tem que ser feliz. Você foi criado por Deus para ser feliz. Pobre ou rico, magro ou gordo, você tem que ser feliz. Deus quer ver a você feliz, porque Deus criou a você para você ser feliz.
Entonces, hermano, nós temos que subir estes montes. E quando nós chegamos a este monte, quando você se sente que você está com Cristo, reinando com Ele juntamente lá no céu, a tua vida, aí muda a tua vida. Aí muda a tua vida. Então, irmão, igreja querida, esta é a palavra que Deus mandou para nós hoje. Vamos subir os montes. Não é fácil, não. Mas temos que subir. A lei que nós temos que cumprir para subir um monte. A consagração que temos que viver para subir outro monte. A morte que temos que passar para subir ao monte. E quando eu chegar, e quando eu estou com Cristo reinando de lá, este mundo muda para mim e para aquele que está comigo. Você quer ser feliz? Suba ao monte. Não importa o sacrifício, não importa o preço, mas vamos subir um monte. Quando eu estou lá em cima, eu vou conhecer o amanhã da minha vida. O que vai acontecer amanhã, eu vou saber. Por que eu vou saber? Porque eu vou ter autoridade para mudar o meu futuro. Amém? Temos autoridade de mudar o nosso futuro. Se o nosso futuro, o nosso inimigo traçou, você tem autoridade para desfazer o teu futuro. E o teu futuro, caminhar por um caminho reto, caminho feliz, um caminho de alegria.